Sob o céu gélido de Dran, uma nova lenda desperta no coração de Kaia, enquanto Leno carrega consigo o peso de um reino caído. Mas as sombras do deserto não tardam a surgir e o nome do deus do trovão ecoa nos navios da marinha como um aviso de tempestade. Com uma princesa ao seu lado e o governo mundial em seu encalço, Leno ruma para as areias de Alabasta, onde segredos antigos e conspirações mortais o aguardam. A jornada rumo ao desconhecido acaba de ganhar um novo capítulo. One Piece, o Deus do Trovão, parte 17. Capítulo 194. Após dissipar sua transformação, Kaia estava cercada no galé por Nami, Yamato e os outros, todos tagarelando sem parar com os olhos arregalados de espanto. Nenhum deles esperava que a fruta que Kaia comeu fosse tão absurdamente poderosa, uma zoa mítica que também podia transformar seu usuário em um elemento. Eles nunca tinham ouvido falar de algo assim. Apesar do choque, ficaram genuinamente felizes por Kaia. Agora que ela também era usuária de uma Akuma no Mi, eles imediatamente começaram a planejar um banquete de comemoração. Robin observou Kaia sendo cercada pelo grupo, sua expressão uma mistura de reflexão e complexidade. Segundo a lenda, a donzela da neve é um espírito nascido dos céus, e apenas aqueles com corações puros e gentis podem conquistar seu favor. Kaia realmente tem muita sorte. Ao lado dela, Hancock sentiu pensativo. Parece que o boato de que as Akuma no Mi escolhem seus próprios donos pode não ser apenas um boato, afinal. Enquanto falava, ela envolveu o braço de Leno em um abraço, olhando para ele com admiração. Lord Leno, o senhor já sabia disso? Foi por isso que concordou em deixar Kaia comer aquela fruta? As palavras de Hancock fizeram com que todos se virassem para Leno, chocados. Até mesmo Nami lançou um olhar furtivo, com uma expressão um tanto constrangida. Frutas do diabo escolhendo seus próprios usuários? Isso não era só uma lenda? Será que Leno sabia que era real o tempo todo? Sentindo todos os olhares sobre si, Leno esfregou a testa impotente. Você realmente acha que eu sou um deus que sabe tudo? Desta vez foi apenas sorte. Tic. Claro, negue o quanto quiser. Todos reviraram os olhos para ele, claramente não acreditando em sua desculpa. O olhar de Robin permaneceu sobre ele com uma curiosidade silenciosa, deixando Leno desconfortável o suficiente para desviar o olhar para Vapol, que ainda jazia caído no convés. Ei, essa fruta, onde você a conseguiu? Vapol, que pensava que ninguém lhe dava atenção, sobressaltou-se violentamente ao ser interpelado e gaguejou uma resposta. Meus soldados, eles encontraram na neve. Entendo. Mikita, jogue-o na segunda cela subterrânea. E certifique-se de que ele não morra. Após lidar casualmente com Vapol, Leno voltou seu olhar para a paisagem nevada infinita além, permanecendo em silêncio. Ele nunca tinha ouvido falar da fruta que Kaia comia, mas isso não impediu de compreender seu potencial. Uma Akuma no Mi com características tanto de zoa mítica quanto de logia, seu poder era inquestionável. Com o desenvolvimento adequado, poderia produzir resultados surpreendentes. Por enquanto, era muito cedo para julgar, mas definitivamente era mais forte do que a chamada fruta da neve. Após ter elaborado mentalmente um plano de treinamento para Kaia, Leno pilotou o navio em direção à base da montanha. Dalton acabou por aceitar o pedido do povo e ascendeu ao trono mais cedo do que o previsto. Ele também abandonou o castelo no topo da montanha, optando por viver entre seus súditos. A doutora Corerra naturalmente reivindicou o castelo para si. A velha nunca se preocupou com gentilezas. Às vezes, seu comportamento lembrava mais o de uma pirata do que o de uma médica. Por consideração a Chopper, Leno presenteou-a com um anel de ouro puro, o que a deixou extremamente feliz. Ela afirmou que agora poderia manter sua juventude para sempre. Após 2 dias no Reino do Tambor finalizando todos os assuntos pendentes, Leno e os outros finalmente partiram novamente. Apesar da relutância lacrimosa de Chopper e das gargalhadas e palavrões da doutora Corerra, o galé saiu rapidamente do porto e voltou para o mar aberto. Assim que Nami confirmou a direção e o navio começou a navegar em velocidade constante, Vivi soltou um grito alto de repente, fazendo com que todos olhassem para ela. Ah, agora me lembro. Vapol é aquele desgraçado que me fazia bullying quando eu era pequeno. Desde o momento em que o viu, Vivi sentiu que ele lhe parecia estranhamente familiar. Durante 2 dias, ela quebrou a cabeça tentando se lembrar de onde o tinha visto. Só quando Leno anunciou que estavam indo para Alabasta é que a ficha finalmente caiu. Sob os olhares curiosos de todos, Vivi relatou, de forma desajeitada, seu encontro com Vapol na infância. Ao saber que Vivi havia sido agredida por Vapol quando criança, sua amiga íntima Nami jurou imediatamente ir lhe dar uma lição mais tarde. Seu desprezo por Vapol aumentou. Que tipo de lixo intimidava crianças? Não esperava que esse cara fosse tão desprezível. Não me admira que ele maltratasse o próprio povo. Ainda bem que o sequestramos. Terminando seu resmungo, Vivi olhou para Nami com um toque de preocupação. Sequestramos um rei. Isso causará problemas? O reino de Dran é uma nação membro do governo mundial. Não se preocupe. Está tudo bem. Totalmente bem. Ha, ha. A expressão de Nami endureceu imediatamente. Ela havia se esquecido completamente. Um rei inteiro. Ela estava tão absorta admirando as Akuma no Mi que se esqueceu de algo tão importante. Aquele idiota do Leno. O que ele estava pensando ao sequestrar um rei? Ela se virou e lançou um olhar assassino para Leno, que agora cochilava tranquilamente sob um guarda-sol. No fim, ela desistiu completamente de pensar. Se surgisse algum problema, eles simplesmente colocariam um idiota na frente para resolvê-lo. Próximo ao reino desértico de Alabasta, o navio de guerra da marinha navegava pelas águas. Ina estava sentada ereta à mesa, vestindo seu terno rosa e casaco da marinha, ouvindo um dendém-mochi preto que de vez em quando crepitava com vozes. Eu sou o Senhor Zero. A princesa Vivi está com um grupo de aventureiros. Missão, acelerando. No futuro, como de costume, por meio de pedidos codificados, só isso. Um soldado da marinha que estava por perto, gravando a conversa, olhou para seu comandante com surpresa. Coronel Ina, o grupo de aventureiros que mencionaram. Será que é ele? Um suor frio escorria pelo seu rosto. Se fosse mesmo aquele monstro, eles estavam em perigo. Desde Marineford, o nome daquele homem se tornou tabu entre os fuzileiros navais, ninguém ousava mencioná-lo levianamente. Princesa Vivi. Essa deve ser a princesa de Alabasta. Ela desapareceu não faz muito tempo. Ina exalou lentamente uma baforada de fumaça, a confusão brilhando em seus olhos antes de sua expressão mudar para a compreensão. Ina acha que entendeu.
Com uma princesa envolvida, alguém como aquele homem certamente se interessaria. Então a princesa Vivi foi sequestrada por ele? Ainda não sabemos. Mas o Senhor Zero, mencionado anteriormente, deve ser um codinome da organização criminosa deles. O cara que capturamos recentemente tinha a mesma designação. Ina se levantou e subiu no convés, olhando para o mar distante, com o coração muito mais inquieto do que demonstrava. Se aquele homem realmente tivesse sequestrado uma princesa, ela deveria pedir ajuda a Sede. E aquela organização criminosa? Será que tinha alguma ligação com o grupo de aventureiros? Após um longo momento, ela se virou e deu a ordem. Mudar de rumo. Partir para Alabasta. Capítulo 195. Nami, na esperança de que todos a bordo pudessem entender melhor a Baroque Works e se preparar adequadamente, chamou Mikita durante a viagem para Alabasta e pediu que ela explicasse a organização em detalhes. Após o relato de Mikita, todos ficaram um tanto chocados. Eles não esperavam que uma empresa pequena como a Baroque Works chegasse a empregar 2.000 funcionários. Crocodile era realmente um homem extraordinário. Naquele momento, Leno estava preocupado em saber se Crocodile era macho ou fêmea. Ele se lembrou das especulações baseadas em sua aparência angustiada diante de Ivankov, de que Ivankov poderia tê-lo ajudado a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O rumor nunca foi confirmado, mas esta era uma oportunidade perfeita para verificar. Enquanto todos continuavam sua animada discussão, o mar à frente de repente começou a se agitar e subir. Momentos depois, uma enorme besta marinha com a forma de um gato acenando emergiu das ondas, bloqueando seu caminho. Não esperava que as criaturas marinhas tivessem essa aparência. O oceano é realmente enorme, até os gatos podem viver aqui. Enquanto a tripulação ainda estava atonita com a sua aparição, Queen avançou com sua longa espada em punho. Ela estava prestes a desembainhá-la e abater a criatura que bloqueava o caminho. O grito agudo de Vivi a fez parar no meio do movimento. Espere. Não mate. Queen parou, virando-se confusa, à espera de uma explicação. É um gato do mar. É uma criatura sagrada em Alabasta, ninguém tem permissão para caçá-lo. Sob o olhar de todos, Vivi explicou a tradição de seu país, e só então eles entenderam por que ela havia intervido. O gato do mar, aparentemente assustado pelos movimentos de Queen, fugiu assim que Vivi falou. Ao vê-lo fugir, Vivi continuou. Seu aparecimento significa que entramos nas águas de Alabasta. O reino está logo à frente. Todos ficaram entusiasmados e rapidamente começaram a discutir como dividir a mão de obra para lidar com a Baroque Works. Ao ouvir a acalorada discussão deles sobre o planejamento, Leno não conseguiu conter o sorriso. Sinceramente, tudo isso não é desnecessário? Ele se levantou da cadeira de praia, caminhou até lá e disse calmamente. É só encontrarmos o Crocodile e o matarmos. Isso não resolveria tudo? Assim vingamos Robin e eliminamos a maior ameaça de Alabasta. Simples. Seu plano simples deixou todos paralisados. Certo, vamos eliminar o líder primeiro. Afinal, sobre o que eles estavam discutindo? Leno, você é um gênio. Chopper e Yamato olharam para ele com os olhos brilhando, completamente maravilhados. Algo que todo o grupo vinha debatendo interminavelmente foi resolvido por Leno em uma única frase. Aproveitando o momento de admiração deles, Leno voltou para sua cadeira de praia. Após suas palavras, o clima no navio ficou visivelmente mais leve, e a expectativa de todos pela viagem a Alabasta aumentou ainda mais. Alabasta, High Base, Rendiners. No escritório localizado no interior do cassino, uma elegante mulher de cabelos azuis prestava contas a Crocodile. Chefe, aquele grupo de aventureiros está prestes a pousar em Alabasta. Devemos nos preparar? Preparar para quê? A chegada deles não tem nada a ver conosco. Crocodile deu uma tragada em seu charuto. Embora seu tom fosse desdenhoso, um lampejo de cautela brilhou em seus olhos. Desde que testemunhou o poder daquele homem em Marineford, ele retomou o treinamento de seu aqui após retornar. Assim, além de dar continuidade ao seu plano original, ele vinha se aprimorando sem descanso. Mamas e quanto a Nico Robin. Saudades de All Sunday. Crocodile bateu com força na mesa, interrompendo-a. Um segundo depois, percebeu que havia perdido a compostura. Ele ajeitou a gravata e falou calmamente. A Baroque Works tinha como alvo a Nico Robin. O que isso tem a ver com o Shichibukai como eu? Ele estava cada vez mais insatisfeito com sua parceira. Ela simplesmente não era muito inteligente. Se ele tivesse conseguido encontrar alguém competente, já a teria substituído há muito tempo. Dando 2 tragadas profundas em seu charuto, ele finalmente deu as instruções. Fiquem de olho no apoio da Baroque Works aos rebeldes. Tentem acelerar o plano. Sim, chefe. Depois que ela saiu, Crocodile caminhou até a parede de vidro e observou em silêncio os crocodilos gigantes nadando lá embaixo. Assim que conquistasse esse reino, ele começaria a procurar as armas antigas. Assim que os tivesse em suas mãos, o governo mundial, o deus do trovão, quem quer que fossem, todos morreriam diante dele. Outra coisa lhe veio à mente. Ele se virou, pegou um Dendem Mushi e começou a dar mais ordens. Corta para Alubarna, capital de Alabasta. Ina liderava um pequeno esquadrão de fuzileiros navais em patrulha. Ela havia recebido informações sugerindo que os rebeldes estavam em contato com uma organização criminosa. Para descobrir a verdade, ela enviou seus subordinados em grupos, na esperança de obter mais informações o mais rápido possível. A atmosfera em todo o reino havia se tornado visivelmente mais tensa. Somando isso às informações que ela havia interceptado, ela tinha um mau pressentimento de que algo grande estava para acontecer. Um soldado da marinha correu em sua direção, fez a continência e sussurrou algo urgente em seu ouvido. A expressão de Ina mudou bruscamente quando ela confirmou a notícia novamente. Os rebeldes adquiriram repentinamente um grande número de armas e já tomaram várias cidades. Ela rapidamente pegou um mapa, marcou a situação e sua expressão tornou-se sombria. Nesse ritmo, eles chegarão à capital em breve. Enviem a ordem. Reúnam a equipe imediatamente. Vamos descobrir quem está causando problemas nos bastidores. Embora o governo mundial proibisse os fuzileiros navais de intervir nos assuntos internos de uma nação, se uma organização externa estivesse envolvida, os fuzileiros navais eram obrigados a agir. Enquanto Alabasta mergulhava no caos, Leno e os outros a bordo do galé finalmente chegaram ao reino desértico. Após uma breve parada no porto e ao receber
notícias sobre o rápido agravamento da situação política, o grupo partiu imediatamente para a Raibase. Capítulo 196. O sol se aproximava do horizonte, banhando o deserto à sua frente com um manto dourado. A onda de calor que se aproximava fazia com que cada respiração parecesse um fogo queimando os pulmões. No convés, Nami, agasalhada da cabeça aos pés, apertou os olhos através do ar cintilante para confirmar a direção em que estavam, e então correu de volta para a cabine. Ah! Estou vivo de novo. Assim que entrou, ela arrancou as camadas de roupa às pressas. O ar frio a envolveu, fazendo-a estremecer por inteiro. Ao ver todos reunidos em volta de Kaia, agora em sua forma de donzela da neve, Nami imediatamente saltou em sua direção. Kakia, ainda bem que você está aqui. Eu teria morrido sem você. Enquanto o frescor revigorante que emanava de Kaia envolvia, Nami suspirou de prazer. O deserto ali era simplesmente quente demais. Ela não conseguia suportar nem um pouco. Como os habitantes locais conseguiam viver naquele país infernal era algo que ela não conseguia entender. Kaia, surpreendida pelo abraço repentino, enrijeceu. Seu rosto pálido corou levemente enquanto ela empurrava Nami de leve, com uma expressão um tanto desajeitada. Quando começou a usar seu poder, ela mal conseguia controlar suas próprias expressões faciais, mas depois de alguns dias de prática melhorou bastante. Deve ser ótimo, disse Carmen enquanto se aproximava com uma bandeja de bebidas, lançando um olhar de inveja para Kaia. Só de mudar de forma, o ar ao seu redor fica mais fresco. Você nem precisa fazer nada além disso. Kaia riu, um pouco envergonhada, depois ergueu a mão delicada e acenou casualmente. Frost espalhou-se instantaneamente sobre as bebidas na mesa. Chopper, que estava cochilando ao lado da mesa, acordou de repente, pegou uma xícara e a virou de uma vez só. Que refrescante! Pensei que ia morrer quando entramos no deserto. Como rena, ele naturalmente preferia climas frios, e sua pelagem espessa não ajudava em nada nesse calor. Quem diria que uma rena um dia acabaria em um deserto? Assim que cruzaram a fronteira para Alabasta, ele quase desmaiou na hora. O calor por si só tornava quase impossível respirar. Ao ver a expressão de trauma de Chopper, Robin estendeu a mão e acariciou suavemente sua pequena cabeça. Você passou por muita coisa, Chopper. Então ela olhou para Vivi, cujo rosto estava sombrio de preocupação e que permanecerá em silêncio por um longo tempo. Os olhos de Robin brilharam em compreensão. Vivi, não se preocupe muito. Chegaremos a tempo. Estamos todos aqui para te ajudar. Estou bem. Desculpem, fiz todos se preocuparem. Vivi estremeceu levemente, mas forçou um sorriso ao perceber os olhares preocupados deles. Vamos lá, fique tranquila. Com a gente aqui, não haverá problemas, disse Nami, dando um tapinha confiante no próprio peito depois de terminar sua bebida. Essa garota sempre guardava tudo para si. Mesmo quando estava apavorada, se recusava a dizer em voz alta. Desde que recebeu a notícia no porto de que o exército rebelde havia se mobilizado repentinamente, Vivi tornou-se silenciosa e retraída, frequentemente olhando fixamente para o horizonte. Todos entenderam como ela se sentia, então aumentaram silenciosamente a velocidade do voo. Alubarna, Palácio Real. Sentado no trono, Cobra parecia preocupado. Ele também receberá notícias da revolta dos rebeldes de uma só vez. No entanto, além de ordenar que seus soldados não atacassem os rebeldes, ele não tinha outras opções. Ele sabia que alguém estava manipulando tudo nos bastidores, mas durante todo esse tempo, não encontraram nenhuma pista. Em seguida, Shaka, vice-capitão da Guarda Real, deu um passo à frente ansioso. Vossa Majestade, as forças rebeldes crescem a cada dia. Precisamos agir. Não. São civis inocentes enganados por mentiras. Não posso levantar a mão contra o meu próprio povo. A determinação de Cobra não vacilou. Ele acreditava que um dia a verdade seria revelada. Ele jamais faria mal aos seus cidadãos. Mesmo que tivesse que dar a própria vida, ele restauraria a paz neste reino. Majestade. Mas a este ritmo. Chega, Shaka. Já me decidi. Vá manter a ordem na capital. Garanta que os refugiados recebam os cuidados adequados. Após dispensar seus guardas, Cobra saiu para a grande varanda, contemplando o céu distante enquanto seus pensamentos divagavam. Na quietude do silêncio, imagens dos apelos emocionados de Vivi passaram pela sua mente. Pai, alguém está por trás de tudo isso. O objetivo dessa pessoa é claramente destruir este país. Ao pensar em sua filha, que estava desaparecida há muito tempo, os olhos de Cobra se encheram de preocupação. Você está bem, Vivi? Ele murmurou. Onde você está e o que está fazendo? Naquele momento, ele não era um rei, apenas um pai preocupado com seu filho. Mas o silêncio não durou muito. Passos apressados se aproximaram por trás. Um guarda entrou correndo, demonstrando uma excitação mal disfarçada. Majestade, Sarigaron retornou. Ele diz que tem informações importantes para relatar. O que? Depressa. Deixem-no entrar. Cobra começou a andar de um lado para o outro ansiosamente, animado com o retorno do acompanhante de sua filha, mas apavorado com a ausência de Vivi. Momentos depois, a figura alta de Igaron apareceu. Antes que ele pudesse saudar, Cobra o agarrou. Igaron, por que você voltou sozinho? Onde está Vivi? Vossa Majestade, por favor, fique tranquilo. A princesa Vivi está segura e eu voltei sob suas ordens. Igaron enxugou o suor frio da testa, ainda atordoado. O rei de que se lembrava era sempre sereno, calmo, jamais abalado por nada. Mas por outro lado, sua única filha estava lá fora sozinha. Qualquer pai se preocuparia. Ele se recompôs e então começou seu relato. Vossa Majestade, em Whiskey Peak nos deparamos com... Enquanto relatava tudo, a expressão de Cobra mudava repetidamente, choque, raiva, dor, uma após a outra. No final, ele suspirou profundamente com os ombros caídos. Crocodile, nunca imaginei que seria ele. Vivi, ela. Ele cobriu o rosto com a mão, a voz embargada pela emoção. Ela sofreu tanto. Eu falei como pai. Vossa Majestade, sabe melhor do que ninguém que a princesa Vivi ama este país de todo o coração. Vê-lo mergulhar no caos dói mais do que a qualquer outra pessoa. Igaron não sabia como consolá-lo. Ele sentia a mesma dor. Ele tinha visto Vivi crescer. Em seu coração ela era como sua própria filha. Por favor, não se preocupe muito, Majestade. Talvez, a situação da princesa Vivi não seja tão ruim quanto parece. O caráter daquele homem pode, talvez, possivelmente. Talvez ele não seja tão lascivo quanto dizem os boatos.
Capítulo 197. Após um dia e uma noite inteiros de navegação, a primeira luz da aurora revelou a silhueta distante de Alubarna, a capital do reino. Ao ver a cidade intacta e ilesa, Vivi finalmente se libertou da tensão que vinha acumulando nos últimos 2 dias. Pessoal, aquele ali na frente é Alubarna. Vamos direto para o palácio. Que meu pai dê a todos as devidas boas-vindas. De pé na proa, Vivi se virou e lançou um sorriso radiante ao grupo. Com a luz do sol a envolvendo como um véu dourado, ela parecia ao mesmo tempo régia e divina. Parece ótimo. Ainda temos bastante tempo, vamos dar uma olhada. Ao ver Nami e os outros esticando o pescoço em expectativa, Leno suspirou impotente e se pronunciou. Além disso, depois de tanto tempo na estrada, todos precisavam de um bom descanso. Logo em seguida, com a chegada do vendaval, os soldados do reino entraram imediatamente em caos. Eles pensaram que intrusos haviam chegado, o que era compreensível, considerando que os rebeldes vinham causando estragos recentemente. Mas no momento em que Vivi se revelou, o caos se dissipou instantaneamente. Quando todos chegaram ao grande salão do palácio, descobriram que o rei Cobra já estava à espera. Ele havia ficado chocado ao saber da invasão. Felizmente, Igaron estava ao seu lado para explicar a situação, e só então Cobra percebeu que era um alarme falso. Ao ver seu pai sentado no trono, visivelmente mais envelhecido do que antes, Vivi não conseguiu mais se conter. Ela correu para os braços dele, com lágrimas escorrendo pelo ar. Após um instante, Vivi de repente se lembrou dos outros. Rapidamente, ela se desvencilhou do abraço do pai, pegou em sua mão e o conduziu em direção a Leno e ao grupo. Radiante, ela os apresentou um por um. Então, pensando em tudo que havia feito em sua jornada, corou e olhou para a expressão de seu pai. Cobra examinou o jovem à sua frente, aquele cujo nome ele ouvirá tantas vezes. Leno era jovem, bonito e irradiava uma presença vibrante e imponente. Um dragão entre os homens. Se ele se tornasse meu genro, seria o ideal. Exceto que, seu olhar percorreu sutilmente as muitas mulheres bonitas que estavam ao redor de Leno, e o canto de sua boca se contraiu. Cobra se virou e lançou um olhar estranho para Igaron. E você ousa me dizer que ele tem bom caráter? Sentindo um puxão na manga, Cobra pigarreou, disfarçando suas emoções enquanto estendia a mão para Leno. Senhor Leno, ouvi falar muito a seu respeito. Muito obrigado por vir nos ajudar. Você se refere à minha infâmia, certo? Não precisa agradecer. É apenas um pequeno favor. Leno acenou com a mão casualmente e riu, aliviando um pouco a tensão no ambiente. Ele não tinha antipatia por Cobra. Embora o rei fosse um tanto inepto e até incompetente, ele era verdadeiramente uma pessoa bondosa que se importava com seu povo. Haha. Vocês todos devem estar cansados da viagem. Preparei comida e bebida, vamos comer e conversar. Embora Cobra duvidasse do caráter de Leno, isso não significava que ele trataria alguém tão poderoso com leviandade. Sinceramente, se Leno fosse o mentor da rebelião, Cobra acreditava que ele poderia simplesmente se deitar e esperar a morte. Logo, o grupo chegou ao salão de banquetes. Cobra começou a explicar sua posição sobre como lidar com os rebeldes. Em resumo, ele queria evitar prejudicar os civis inocentes que haviam sido enganados. Leno só conseguia reclamar consigo mesmo. Você é realmente um bom rei. O fato de ter se mantido nesse trono por tanto tempo é um milagre. É claro que resolver essa situação sem baixa seria fácil demais para o grupo de Leno. Uma única explosão de Aqui do Conquistador faria todos dormirem. Eles nem precisaram que Leno tomasse uma atitude. Então ele concordou diretamente com o pedido de Cobra. Eles continuaram a tratar de assuntos enquanto comiam e bebiam. Após o banquete, Leno instruiu vários membros do grupo a permanecerem na capital e se prepararem para lidar com as forças rebeldes que se aproximavam. Enquanto isso, ele próprio iria pessoalmente enfrentar Crocodile. Ele confiava em todos os outros. Apenas Hancock recebeu alguns avisos extras, para não exagerar e massacrar ninguém. Afinal, ela odiava homens repugnantes acima de tudo. Após receber um mapa para a raibase de Cobra, Leno se despediu. Vou deixar tudo aqui para vocês. Voltarei em breve. Com isso, sua figura se transformou em relâmpago e desapareceu, deixando Cobra olhando em silêncio atônito. Após algum tempo, Nami, Robin e os outros foram escoltados até seus aposentos. Apenas Cobra e Vivi permaneceram no corredor. Ao ver os outros partirem, Cobra se virou para sua filha com uma expressão confusa. Vivi, eles são realmente capazes de lidar com os rebeldes? Fique tranquilo, padre. Eles são todos incrivelmente fortes. Não haverá nenhum problema. Sua voz era firme, seu olhar sereno. Ela estava tranquilizando o pai? Ou a si mesma? Ela ainda não entendia completamente a força de todos, mas, a julgar apenas por Quina, os outros provavelmente não eram muito mais fracos. Ela olhou para o horizonte. Se Leno estivesse ali, ela se sentiria ainda mais segura. Ele provavelmente daria um jeito no Crocodile rapidinho, não é? Entretanto, as duas cidades não ficavam muito distantes uma da outra, então Leno logo chegou à base de Crocodile, a Raimbase. Ao chegar, ele viu o enorme cassino, Rendiners, no centro da cidade. Ao entrar no cassino, ele ativou seu Aqui da observação, localizando rapidamente a presença de Crocodile no interior do prédio. O que o surpreendeu foi a presença de fuzileiros navais ali. Ele voltou sua atenção para a aura que havia sentido antes. Ele viu uma mulher de cabelos rosa, vestindo um casaco dos fuzileiros navais, jogando com entusiasmo em uma mesa. Mas Leno percebeu que a atenção dela não estava no jogo. Ela estava observando secretamente o que acontecia ao seu redor. Então é ela. Se ele não estivesse enganado, aquela era a bela fuzileira naval, Ina. Mas por que ela estava ali? A julgar pela personalidade dela, não havia como ela ser aliada do Crocodile. Talvez ela tenha notado algo suspeito? Após pensar por um instante, Leno caminhou em direção à mesa dela. Na verdade, seu palpite estava certo. Depois que Ina emitiu uma ordem de reunião, seus subordinados relataram que muitas pistas apontavam para Raimbase, então ela veio até aqui para investigar. É preciso admitir, a rapidez de resposta dos fuzileiros navais foi impressionante. Eles encontraram o local rapidamente.
Seus equipamentos avançados também ajudaram. Entretanto, o reino de Alabasta já havia levado todo esse tempo e ainda não tinha encontrado nada. Olá, bela oficial da marinha. Posso me sentar? Leno falou como se estivesse pedindo permissão, embora tenha se sentado antes que ela pudesse responder. Você. Por que você está aqui? No instante em que Ina falou, seu corpo instintivamente tentou se distanciar dele, mas a mão em seu ombro a manteve firme no lugar. Uma voz profunda e magnética se seguiu. Relaxe, eu não vou fazer nada. Capítulo 198. Leno observou Ina ficar tensa, sua postura rígida de cautela. Divertido, ele estendeu a mão, pegou as fichas à sua frente e as colocou todas no pequeno. Por que mais eu estaria aqui? Para jogar, é claro. Um homem como você joga. Ina não acredita nisso. Vendo que Leno não fez mais nenhum movimento, Ina se obrigou a se acalmar, embora o brilho do suor em sua testa denunciasse seu nervosismo. Sua mente fervilhava de suspeitas. O que exatamente aquele homem queria? Ele tinha mesmo alguma ligação com aquela organização? Estaria ele tramando algo o tempo todo? E você? Não me diga que também está aqui para brincar. Você sabe de quem é este território. Leno não se deu ao trabalho de adivinhar o que ela estava pensando. Ele simplesmente achou seu tique verbal interessante e não resistiu à tentação de provocá-la. Ina não tem obrigação de... Bang. Dados, 2 pequeno. O barulho do copo de dados a interrompeu. Leno ganhou algumas centenas de belis, e o croupier deslizou as fichas para ele antes de começar a próxima rodada. Você está investigando a Baroque Works, certo? Se eu lhe disser que o chefe deles é o Crocodile, o que você fará? Com isso, Leno apostou todas as suas fichas em pequeno mais uma vez e olhou para ela com divertimento. Os olhos de Ina se arregalaram. Ela o encarou incrédula, tão atonita que nem percebeu o cigarro cair de sua boca. Momentos depois, ela saiu do transe murmurando meio atordoada. Então é isso. Isso explica tudo. Antes que ela pudesse pensar mais alguma coisa, a frase seguinte de Leno a fez pular da cadeira num sobressalto. E se eu disser que a rebelião em Alabasta foi iniciada por ele, então o quê? Um pirata oficialmente reconhecido pelo governo mundial está tentando derrubar uma nação membro. Vocês, fuzileiros navais, não têm planos de fazer nada? Você. Ina, geralmente calma e serena, só conseguiu apontar para Leno, com os lábios trêmulos, incapaz de falar. Ela jamais imaginou que a guerra civil que durava mais de um ano tivesse sido orquestrada por Crocodile. E ela estivera investigando tudo isso bem debaixo do nariz dele durante todo esse tempo. Após um longo momento para se recompor, ela olhou para a expressão levemente zombeteira de Leno e perguntou, confusa. Então você está aqui por causa do Crocodile? Por quê? Ina quer saber. Inicialmente ele queria ver a reação dela, não esperava que ela devolvesse a pergunta para ele. Irritado, revirou os olhos. Acabei de lhe entregar informações cruciais. Como fuzileiro naval, você não tem nada a dizer. Se tudo for como você disse, Ina irá se apresentar no quartel-general para revogar seu título de Shichibukai e prendê-lo. Seu olhar se firmou. Seu senso de justiça não permitiria que um pirata como aquele continuasse com seus crimes. Ótimo. Então venha comigo. Vou lhe mostrar a verdade. Satisfeito, Leno se levantou e dirigiu-se para a parte mais interna do cassino. Ina hesitou por um instante, mas o seguiu. Eles atravessaram o salão do cassino e entraram em um corredor guardado por 2 homens, que se adiantaram para bloquear seu caminho. Leno não diminuiu o passo, seu aqui do conquistador se espalhou. Assim que passaram, o som de corpos desabando finalmente ecoou atrás deles. Aqui do conquistador? Ina está chocada. Um leve perfume pairava pelo corredor silencioso. Leno lançou um olhar para a figura curvilínea de Ina e sorriu maliciosamente. Senhorita fuzileiro naval, não há futuro na marinha. Quer ser aventureira comigo? Poderíamos viajar pelo mundo juntos. O que acha? Ina recusa. Ao flagrá-lo olhando para ela descaradamente, Ina ficou irritada. Como esperado, aquele homem era um verdadeiro monstro movido pela luxúria. Ao perceber o desdém em seus olhos, Leno se irritou imediatamente. Ei, que olhar é esse? Eu te convido gentilmente e você fica me encarando assim? Ina nem sequer lhe dirigiu um olhar. Leno quase perdeu a compostura. Se não fosse pela situação, com certeza a teria colocado de joelhos. Seguindo o rastro da presença de Crocodile, eles chegaram a uma porta trancada com muita dificuldade. Leno a arrombou com um chute. Bum! A porta se estilhaçou. Lá dentro, um homem com o cabelo penteado para trás e um charuto entre os dentes os encarava furiosamente. Que homem grosseiro. Ina detesta isso. O comentário descontraído dela arruinou instantaneamente a tentativa de Leno de parecer descolado. Irritado, ele lançou-lhe um olhar fulminante. Estou perguntando sério. De que lado você está? Ina pertence aos fuzileiros navais. Ele não devia ter perguntado. Virando-se para Crocodile, ainda sentado atrás de sua mesa, Leno disse arrogantemente. Crocodile, você foi desmascarado. Venham em silêncio e rendam-se. Assim, pelo menos poderão ficar com um cadáver inteiro. Seu desgraçado, o que você está tentando fazer? E os fuzileiros navais? Você não tem medo da reação do governo mundial? Os olhos de Crocodile brilhavam de fúria. Ele estava cuidando da sua vida no escritório quando esses dois invadiram como lunáticos. Ele ainda achava que sua identidade como chefe da Baroque Works estava perfeitamente oculta, então tentou agir com ar de superioridade moral. Mas Leno arrancou a máscara imediatamente. Pare com essa atuação, Sr. Zero. Eu represento o mundo. Ah, não. Ela representa o governo mundial e revoga seu título de Shichibukai. O que você fez em Alabasta foi exposto. Você está acabado. Leno cruzou os braços, observando o cão de areia derrotado que Barba Branca outrora esmagara. Ina quase se engasgou. Desde quando ela representava o governo mundial, ele nem pensou antes de mentir. Mesmo assim, ela não o denunciou. Ela detestava piratas, reconhecidos ou não. Inclusive o homem ao seu lado. As pupilas do Crocodile se contraíram violentamente. Ele jamais imaginaria que sua identidade secreta seria revelada. E agora que o problema havia chegado, a situação era desesperadora. Um suor frio lhe encharcava as costas. Ele
Ele sabia muito bem o quão forte aquele homem era. Lutar contra ele? 0% de chance de vitória. Mas como esse cara acabou trabalhando com um fuzileiro naval? Será que eles fizeram algum acordo? Ele não temia o homem em si, mas escapar agora seria difícil. Ao ver o rosto de Crocodile mudar de expressão uma vez, Leno ficou impaciente. Chega de truques de mudança de rosto. 2 opções. 1. Render-se obedientemente. 2. Eu te espanco até você ficar inconsciente, e então você se rende obedientemente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 199. Ao ser humilhado publicamente daquela forma, o orgulhoso e arrogante Crocodile não conseguiu mais se conter. Todos os pensamentos sobre o deus do trovão ou o governo mundial sumiram de sua mente. Naquele momento, ele só tinha uma ideia: matar aquele bastardo arrogante à sua frente. Ele se levantou lentamente da cadeira, encarando Leno com uma expressão sombria. Sua mão direita se ergueu e um pequeno vórtice de areia se formou em sua palma. Areia. Bum! Assim que Crocodile assumiu sua posição e se preparou para atacar, um chute repentino, semelhante a um chicote, o atingiu em cheio. Seu corpo inteiro voou para trás como uma bala de canhão, atravessando parede após parede antes de desaparecer na poeira que se levantava. Leno recolheu a perna com um gesto habilidoso e lançou a Ina um olhar provocante por cima do ombro. E aí, como foi o chute? Foi legal? Mas após um breve momento de choque, Ina simplesmente virou a cabeça em sinal de desgosto. Homens superficiais são os piores. Ina odeia isso. Você realmente não entende de humor. Cuidado. Você nunca vai se casar desse jeito. O fato de Leno achar tão difícil flertar com aquela garotinha irritou, e ele murmurou sua queixa. Mas no instante em que terminou de falar, sentiu a temperatura ao redor deles cair drasticamente, e um olhar frio e assassino o atravessou como agulhas. Um arrepio percorreu a espinha de Leno. Ele tocou a ponta do nariz sem jeito, mas por dentro resmungou. Com um temperamento tão explosivo, não me admira que ninguém te coloque para fazer par com ninguém. No momento em que a tensão entre os dois chegou ao ponto de congelamento, uma risada ligeiramente perturbada ecoou de dentro da nuvem de poeira. Através do buraco aberto na parede, a silhueta de Crocodile tremeluzia em meio à fumaça rodopiante. Você nem tentou correr? Deixe-me adivinhar. Ter a vantagem de jogar em casa lhe deu confiança? Leno tocou o queixo com o dedo, fingindo analisar a situação seriamente. Talvez tenha sido a enorme diferença de força que o fez perder o interesse em lutar. Ou talvez ele simplesmente não visse Crocodile como alguém que merecesse ser levado a sério. De qualquer forma, Leno agora sentia a mesma emoção de um gato brincando com um rato, curioso para ver quais truques Crocodile ainda tinha. De pé ao lado, Ina o observava incrédula. Ela jamais imaginaria que aquele homem tivesse um hobby tão perverso. Ele não agia como um lutador forte. Assim que Leno terminou de falar, as risadas ao longe cessaram por um instante, e então irromperam gritos furiosos. Seu desgraçado! Vá morrer! Sables, deserto grande Burian! Bum, bum, bum. Num instante as paredes da sala em que estavam se estilhaçaram, o chão desabou e incontáveis grãos de areia invadiram o local como uma onda gigante, inundando a sala num piscar de olhos. Ao mesmo tempo, do lado de fora do cassino, o mar de areia surgiu como uma maré furiosa, engolindo instantaneamente o enorme estabelecimento conhecido como Rendiners. Quando o redemoinho se dissipou e a tempestade de areia passou, o antigo terreno do cassino havia se transformado em uma enorme duna de areia. O Crocodile realmente merece a morte. Destruindo o meio ambiente desse jeito, ele vai pegar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Leno, suspenso no ar, suspirou ao observar as mudanças abaixo. Esse cara é simplesmente um destruidor de vegetação, um desastre natural ambulante. Ele sentia que as pessoas estavam subestimando a fruta da areia. Por onde aquele homem passava, o deserto seguia. Meio assustador, não era? Seu desgraçado, você ainda tem tempo para fazer comentários sarcásticos? Havia tantas pessoas inocentes no cassino. Ina está furiosa. Nos braços de Leno, Ina se debatia violentamente, quase histérica. Esse homem odioso não tinha nenhuma compaixão, verdadeiramente cruel. Calma, eles ainda estão todos vivos. Com seu aqui da observação, ele sentiu a presença de muitas pessoas vivas sob a areia. Leno ativou o poder da fruta do estrondo, e uma espessa coluna de relâmpagos caiu sobre um dos lados da duna de areia. O calor intenso derreteu e fundiu a areia, transformando-a em vidro. Logo, uma saída de emergência se abriu na duna. Ao ver Ina atordoada em seus braços, Leno apertou-a um pouco mais e inclinou-se para cheirar levemente. Senhorita linda, você cheira muito bem. O corpo de Ina estremeceu, sua mente voltando ao normal instantaneamente. Ela ergueu a cabeça bruscamente e o encarou com raiva, as bochechas coradas de fúria. Você, seu pervertido imundo, me solte. Ela estava genuinamente furiosa, tanto que até se esqueceu de seu tique verbal habitual. Leno desceu rapidamente, não querendo que ela reagisse violentamente enquanto estivesse sendo contida. Ei, eu salvei sua vida. É assim que você trata seu salvador? Ina o ignorou completamente, mas seu peito ofegante e o rosto corado tornavam sua fúria inconfundível. Esse desgraçado, esse degenerado, ela nunca tinha sido tocada por um homem antes. No entanto, esse homem não apenas assegurou, como também falou com ela daquela maneira. O que ele pensava que ela era? Ela era uma fuzileira naval que defendia a justiça. Agora estava sendo mantida em cativeiro por um criminoso, e não podia sequer resistir. Humilhação e frustração a invadiram, e antes que percebesse, seus olhos estavam vermelhos e seus punhos cerrados com força. Aguarde só. Um dia você vai pagar por isso. Ao chegarem ao chão, Leno a soltou com relutância, mas paralisou ao ver Ina chorando. Pensando bem, percebeu que não parecia ter feito nada tão grave. Curioso, ele deu um tapinha cauteloso no ombro dela. O que há de errado? Por que você está chorando? Não me toque. Ina deu um pulo para trás como um gato assustado, encarando Leno com puro ódio. Seu desgraçado. Não pense que pode me insultar só porque é forte. Eu não vou te perdoar. Ei, será que te mimei demais, fazendo você pensar que sou uma santa paciente? Leno estava irritado agora. Ele tinha sido educado porque ela havia causado uma boa impressão nele anteriormente. Mas ela ousou agravar a situação? Ele nem sequer tinha feito nada, e ela estava agindo como se ele a tivesse prejudicado. Ótimo. Digamos que eu te insultei?
Então vou te mostrar o que é insultar de verdade. A fúria se acendeu dentro dele. Ele avançou rapidamente, agarrou Ina novamente, puxou-a para seus braços e ergueu a mão. Então ele deu um tapa na bunda dela, levantando-a. Pá! O som nítido ecoou. O corpo de Ina, que se debatia, a congelou por um instante. Então ela explodiu novamente, gritando palavrões e se debatendo ainda mais violentamente. Me solta! Seu pervertido imundo! Vergonha! Desgraçado! Seus braços estavam imobilizados. Seu corpo se contorcia impotente e suas pernas chutavam descontroladamente em direção a Leno. Irritado, Leno não se conteve e deu-lhe outro tapa. E de novo. Pá! 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 Talvez fosse porque a sensação era excepcionalmente boa. Talvez fosse porque simplesmente parecia natural. De qualquer forma, quando Leno parou, Ina já não estava mais em dificuldades. Suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos marejados o encaravam. Uma mistura de raiva e algo mais. Silvo. Capítulo 200. Leno engoliu em seco inconscientemente enquanto encarava a Ina, cujos olhos estavam marejados e as bochechas coradas como flores de pêssego. Apertando o braço que a envolvia pela cintura, ele falou com a voz um pouco tensa. Você entendeu agora? Você ainda se atreve a guardar rancor de mim? Ina sentiu o corpo todo fraco e formigando, especialmente a dor ardente na região da bunda. Uma onda de vergonha a invadiu. Uma lágrima escorreu do canto do seu olho quando ela piscou, e sua voz teimosa saiu rouca. Seu filho da puta, eu não vou te perdoar. Não vou deixar você sair impune. Leno ergueu uma sobrancelha. Que mulher de língua afiada. Mas ele gostou disso. Ótimo. É isso aí, continue assim. Dito isso, ele baixou a cabeça e beijou diretamente seus lábios cor de cereja, que ainda se abriam e fechavam. Uf! O corpo de Ina estremeceu. Seus olhos se arregalaram, sua mente ficou em branco enquanto ela congelava em choque, deixando Leno saquear à vontade. Depois do que pareceu meio século, Ina finalmente recuperou os sentidos. Suas bochechas inflaram acentuadamente. Ai! Leno deu um grito e a soltou rapidamente, olhando para ela incrédulo. Isso foi muito cruel. Você quase arrancou minha língua com uma mordida. Você mereceu. Ha! Aproveitando a força do empurrão repentino, Ina caiu na areia, ofegando de raiva enquanto o encarava. Só de pensar no que tinha acabado de acontecer, suas bochechas queimavam. Como ela se deixou envolver daquele jeito? Que vergonha! E aquele desgraçado do outro lado da mesa com certeza estava de olho nela desde o começo. Se não, como as coisas terminaram assim hoje? Ela se considerava inteligente, mas hoje havia caído na armadilha desse pervertido nojento. Ela estava prestes a amaldiçoá-lo novamente para extravasar sua frustração quando a areia sob seus pés de repente se agitou e a envolveu, prendendo-a no lugar. Ela tentou se debater, mas a areia rapidamente subiu sobre seu corpo, prendendo-a completamente. Então a risada satisfeita de Crocodile ecoou ao lado deles. Hehehe. Ora. O que foi que eu acabei de presenciar? O vento e a areia rodopiavam enquanto a forma de Crocodile se condensava na poeira. Seu olhar provocante deslizou entre os dois. O deus do trovão faz jus ao seu nome. Até mesmo uma bela fuzileira naval caiu tão rápido. Você? Atacar um oficial da marinha em plena luz do dia. Crocodile, você está declarando traição ao governo mundial? Amarrada e furiosa, Ina gritou de indignação. Ela não esperava que ele não só ficasse, como também a atacasse. Um pirata é um pirata. Eles são verdadeiramente imprudentes. Leno estreitou os olhos enquanto observava Ina sendo mantida como refém. Sua aura se elevou bruscamente, uma tênue intenção assassina se espalhando ao seu redor. Já que você não fugiu, diga-me, o que exatamente você quer? Hehehe. Crocodile, com um charuto na boca, aproximou-se de Ina com um sorriso e a examinou atentamente. Não me admira que você tenha chamado a atenção do deus do trovão. Uma mulher verdadeiramente deslumbrante. Morrer. A intenção assassina transbordava dos olhos de Leno. O Anguan surgiu instantaneamente em sua mão. Ele moveu o polegar. Uma pequena parte da lâmina deslizou para fora. Uma malícia escarlate se espalhando e impregnando o ar. Uma névoa sangrenta subiu, amenizando até mesmo o calor sufocante ao redor deles. Sentindo a mudança repentina na atmosfera, o rosto de Crocodile escureceu. Ele puxou apressadamente Ina, que estava envolta em areia, para perto de si, observando Leno com cautela. Já que o deus do trovão está com pressa, não vou enrolar. Quero a Nico Robin. Preciso que ela me ajude a fazer uma coisa. Impossível. Nem pense nisso. É mesmo? Por que você não reconsidera? Crocodile apertou a mão direita. A areia que comprimia Ina apertou-a ainda mais. Ela soltou um grito abafado enquanto o sangue escorria do canto da sua boca. Ela também é sua mulher. Fazer distinção entre elas. Você não tem medo de que ela fique com o coração partido? Além disso, só preciso da Robin para um trabalho. Não vou matá-la. Um acordo justo, não é? Suspiro. Você sabe demais. Na verdade, eu esperava brincar com você por mais um tempinho. Leno suspirou levemente. Sua aura assassina desapareceu instantaneamente, a névoa sangrenta se dissipando ao redor deles. Ele olhou para Crocodile com curiosidade divertida. Por que esse homem estava tão ansioso para morrer? Ele planejava brincar com ele primeiro. Oh, que você quer dizer? Crocodile de repente sentiu que algo estava errado. Mesmo sem a pressão intensa, Leno parecia ainda mais perigoso. Será que ele foi imprudente demais ao tentar negociar reféns? Ele se deixou levar. Não deveria ter confiado na vantagem de jogar em casa. Esse homem era assustador. Clang. Antes que pudesse pensar mais alguma coisa, um som metálico estridente ecoou. Um clarão carmesim passou diante de seus olhos. Então o mundo girou. Pull. A figura de Leno surgiu longe de onde ele estava originalmente, sua lâmina fincada levemente no chão. Nenhum som de aço raspando areia, apenas o som da fatia úmida de carne sendo cortada. O sangue jorrou, encharcando a areia. O verdadeiro corpo do Crocodile finalmente apareceu, desabando. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele abriu a boca para falar, mas apenas gorgolejos sanguinolentos saíram de sua boca. Você achou que um clone de areia ia me enganar? Que ingenuidade.
Leno zombou. Será que Crocodile realmente pensava que seu aqui da observação era só para enfeite? Ao longe, o Crocodile decapitado se dissolveu novamente na areia. Libertada, Ina olhou fixamente para o cadáver e para Leno. Por um breve momento, ela até pareceu um pouco atordoada. Você realmente achou que lutar comigo no deserto lhe daria alguma vantagem? Leno girou levemente sua lâmina. O Crocodile moribundo se contorceu de dor, encarando-o com veneno. Eu estava só brincando, e você levou a sério? Você não tem nenhuma vantagem contra mim em lugar nenhum. Puh. Quando o Crocodile finalmente morreu, Leno cuspiu com desdém. Ele caminhou até Ina e a ajudou a se levantar, preocupado. Ele a vira tossindo sangue mais cedo. E se ela tivesse ferimentos internos? Como você se sente? É algo sério? Desculpe. Eu fui longe demais e te machuquei. Ao ver seu rosto pálido e seu estado frágil, Leno pressentiu o pior. Abaixou-se e prontamente a pegou no colo, como uma princesa. Tosse. Estou bem. Me ponham no chão. A súbita elevação quase lhe tirou o fôlego, e ela o encarou com raiva. De jeito nenhum. Você está ferido agora, e eu preciso cuidar bem de você. Você, sem vergonha nenhuma. Você só quer se aproveitar de mim. Ina tentou se debater, mas uma dor aguda percorreu seu corpo. Tudo que ela conseguiu fazer foi praguejar furiosamente. Como você pode dizer isso? Olhe para os meus olhos claros, tão puros e sinceros. Carregando-a, Leno aproximou-se do cadáver de Crocodile, acenou com a mão e o recolheu. Depois caminhou para longe. A brisa suave levava consigo os resmungos ocasionais de raiva de Ina. Capítulo 201. Leno entrou no quarto do hospital carregando uma tigela de remédios, bem a tempo de ver Ina pousar o Dendemoshi que tinha na mão. Está tudo organizado? Sim, eu disse para eles esperarem em Alubarna. Ina está zangada. A princípio não parecia ser um grande problema, mas esse desgraçado insistiu em levá-la ao hospital, e o exame revelou hemorragia interna. Ainda assim, considerando que ele a trouxe para cá imediatamente, ela decidiu não guardar rancor. O que você pretende fazer em relação às consequências? Ele era um dos 7 Shichibukais, e você simplesmente o matou assim. Ele está morto porque me obrigou a matá-lo. Quem mandou ele te ferir? Você? O preconceito flagrante dele fez o coração de Ina disparar. Ela baixou a cabeça, repentinamente perturbada, as palavras saindo em fragmentos minúsculos. Pare de falar bobagens. Estou falando sério. Você o matou assim, sem mais nem menos. Esqueça os fuzileiros navais, o governo mundial não vai deixar isso passar. O que eles podem fazer? Talvez até me agradeçam. Eu os livrei do constrangimento de manter aquele lixo por perto. Leno parecia completamente despreocupado. Afinal, ele já havia matado dragões celestiais. Um mero pirata não era nada. Como se o governo mundial ousasse incomodá-lo. Aqui, tome seu remédio primeiro. Ele ajudou Ina a se sentar, passando um braço em volta dela e puxando-a para perto do peito antes que ela pudesse protestar, colocando a tigela de remédio em sua mão. Assim que prendermos os remanescentes da Baroque Works, faremos com que o Rei Cobra anuncie publicamente os crimes do Crocodile. E eu vou garantir que o mérito seja dado a vocês, fuzileiros navais. Quem sabe sua patente pode até subir. Enquanto a observava tomar o remédio, ele casualmente compartilhou seu plano. Ina ficou estupefata, sem palavras. Ela ergueu o olhar para ele, com os olhos arregalados. Então esse desgraçado planejou tudo desde o início. Ele a havia eliminado completamente da equação, poupando-a do incômodo e, ao mesmo tempo, protegendo a reputação do governo mundial. Mas ela estava pensando demais. Mesmo que ele não fizesse isso, o governo mundial teria arquitetado o mesmo resultado para salvar sua própria reputação. Leno simplesmente os ajudara a pular uma etapa. Ao ver a expressão adorável e ligeiramente atordoada de Ina, ele sentiu um impulso surgir. E claro, ele agiu quase imediatamente. Conforme Leno se aproximava, os olhos de Ina se moviam nervosamente, tentando evitá-lo, mas seu pescoço já estava preso, impedindo-a de escapar. Logo seus lábios rosados e delicados foram capturados novamente. Desta vez, Leno não foi tão rude e autoritário como antes, mas a saboreou com delicadeza e meticulosidade. Após a confusão inicial, Ina gradualmente se entregou ao abraço sob a gentil orientação de Leno. Suas mãos, que antes o golpeavam fracamente, inconscientemente apertaram sua gola. Ela fechou os olhos lentamente, saboreando o gosto chamado doçura. Uma atmosfera quente e nebulosa se espalhou pela sala até que suas mãos inquietas escalaram um pico. Ina estremeceu e voltou a se sobressaltada. Empurrou-o para longe com as bochechas em chamas. Seu pervertido. Sem vergonha. Seu desgraçado. Cough. Desculpe, não consegui me conter. Leno levou a mão à bochecha e a coçou desajeitadamente, pensando que inconscientemente havia deixado o hábito se tornar um hábito. Olhando fixamente para as próprias mãos, ele as amaldiçoou mentalmente. Sério? Tão impaciente assim? Ótimo. Agora você estragou tudo. Nesse instante, uma voz desagradada veio da porta. Uma médica de jaleco branco entrou visivelmente irritada. Ei, que tipo de namorado você é? Sua namorada está machucada e você ainda está chateando? Ela lançou um olhar rápido para o rosto corado de Ina antes de encarar Leno com raiva. Eu já te disse, são lesões internas. Você entende o que são lesões internas? Desculpe. Vou ter cuidado. Leno pediu desculpas repetidamente, apressando-se para o lado de Ina para ajudá-la a respirar, acariciando suavemente suas costas. Me desculpe, minha querida. Por favor, me perdoe desta vez. Quem é essa sua querida? Não fale bobagens. Ina já estava mortificada quando o médico mencionou namorado e namorada. Agora, ouvir Leno chamá-la de querida na frente de outra pessoa fez seu coração disparar. Ela virou o rosto, incapaz de encará-lo, murmurando apenas um protesto suave enquanto os cantos de seus lábios atraíam. O médico, aliviado ao ver o casal reconciliado, assentiu com satisfação e saiu após dar alguns lembretes. Um silêncio profundo tomou conta da sala, acompanhado por uma atmosfera de intimidade que crescia silenciosamente.
Enquanto isso, enquanto o casal permanecia em sua pequena bolha, o reino de Alabasta caminhava para o desastre. O exército rebelde se aproximava da capital, Alubarna. Dentro do Palácio Real, o clima era pesado. O capitão Igaron, Pel, Shaka e os demais olhavam solenemente para a figura sentada no trono. Qual é a situação dos rebeldes? Onde eles estão agora? O rei Cobra perguntou com a voz carregada de responsabilidade. O momento que decidiria o destino do reino havia chegado. Ele estava quase no seu limite. Não queria que civis inocentes fossem feridos, mas se os rebeldes entrassem na cidade, as baixas seriam inevitáveis. No entanto, ele não teve outra escolha senão depositar sua esperança em Leno e seus companheiros. Era quase ridículo que a crise do seu próprio país tivesse que ser resolvida por estrangeiros. Que rei incompetente ele devia ser. Vossa Majestade, relatou Pel, os rebeldes reuniram mais de 1 milhão de combatentes. Eles estão se aproximando da capital pelo sudoeste, sul e sudeste. Chegarão muito em breve. As guerreiras dos aventureiros já tomaram posições nesses 3 pontos de entrada. Pel lançou um olhar furtivo para a princesa Vivi e continuou hesitante. Perdoe minha franqueza, mas com números tão esmagadores, depender apenas de alguns aventureiros parece. Não se preocupe. Nossos companheiros nunca nos decepcionaram. Tudo o que precisamos fazer é esperar pelas boas notícias deles. Robin deu um passo à frente. Ela não podia deixar o pânico se instaurar na retaguarda enquanto a linha de frente resistisse. Exatamente. Relaxa. Nossos companheiros são realmente fortes. Nami se juntou à conversa, tentando acalmar a todos. Na verdade, apenas 3 mulheres foram designadas para guardar as entradas. Hancock, Kuina e Yamato, o trio poderoso dos aventureiros. Não admira que os funcionários do palácio duvidassem deles. Como 3 pessoas poderiam deter um exército de 1 milhão de homens? Mas os aventureiros sabiam a verdade. Então, apesar de se sentirem um pouco impotentes, não tiveram escolha a não ser tranquilizar a todos. Capítulo 202. O reino de Alabasta a Alubarna. O clima dentro do salão do palácio permanecia pesado, todos aguardando ansiosamente o desfecho que esperavam. O rei Cobra estava sentado em seu trono, com uma expressão calma e indecifrável, embora seu olhar se desviasse repetidamente para a entrada. De pé ao lado dele, Vivi pressionou as mãos juntas contra o peito, a cabeça baixa em oração, seu desconforto estampado claramente no rosto. Inicialmente, eles queriam ajudar, mas Yamato e os outros rejeitaram a ideia de imediato. O motivo era simples, não é necessário. Em nítido contraste, a atmosfera do outro lado do salão era completamente diferente, algumas pessoas até se sentiam relaxadas o suficiente para conversar. Nami apoiou a bochecha em uma das mãos, folheando um livro distraidamente enquanto resmungava. Por que aquele idiota ainda não voltou? Ele deve ter fugido para algum lugar para matar a aula de novo. Sério? Você acha que aconteceu alguma coisa? Chopper pousou a xícara de chá com preocupação nos olhos. Ele sabia que Leno era forte, mas, honestamente, esse Shichibukai tinha uma reputação e tanto. Quem diria que Crocodile era realmente tão forte? Relaxa. Nada vai acontecer. Mesmo que o Crocodile fosse 10 vezes mais forte, ainda assim não seria páreo para o Leno. Nojiko parou de polir sua espada e, em seguida, esboçou um pequeno sorriso despreocupado. Ela estivera ao lado de Leno por mais tempo do que quase qualquer outra pessoa. Sabia exatamente o quão forte ele era. O mero Crocodile não era motivo para preocupação. Ao ouvirem suas palavras, os outros assentiram em concordância. Como capitão, Leno jamais os havia decepcionado em termos de poder de combate. Isto é tão chato. Quando é que tudo isto vai acabar? Olga queixou-se fracamente com um ar completamente exausto. Ela nunca conseguia ficar parada. Se o clima aqui não estivesse tão tenso, ela já teria fugido há muito tempo. Nojiko lançou um olhar divertido para a garota de quase 200 anos. Estava prestes a falar quando parou abruptamente e se virou para a entrada. Momentos depois, um grande falcão desceu e rapidamente se transformou em forma humana. Pel cambaleou para dentro do corredor, mal conseguindo se equilibrar. Vossa Majestade. Os rebeldes, todos foram capturados. Sem uma única baixa. O quê? Cobra levantou-se de um salto do trono e avançou, com os olhos arregalados de choque. Pel, isso é verdade? Eram mais de 1 milhão de rebeldes. Sim, Vossa Majestade. É inacreditável, mas é a verdade. Pel engoliu em seco, o horror ainda vívido em seus olhos. Como capitão da Guarda Real, ele havia presenciado inúmeros horrores em campos de batalha, mas nada se comparava ao que acabará de testemunhar. A princípio, quando viu a figura solitária e esguia parada diante do enorme exército, seu coração quase saltou do peito. Ele tinha planejado aparecer de repente e resgatá-la caso as coisas piorassem. Afinal, ela veio para ajudar. Ele não podia deixar uma mulher como ela morrer em vão. Mas o instante seguinte destruiu tudo o que ele conhecia. Aquela figura serena deu um passo à frente, e relâmpagos escarlates explodiram ao seu redor. Num piscar de olhos, inúmeros raios irromperam como uma maré carmesim, engolfando o exército rebelde. Em instantes, os rebeldes que estavam cheios de ímpeto desmoronaram como trigo diante da foice. Até mesmo seus camelôs e cavalos caíram com eles. Cadáveres, ou melhor, corpos inconscientes, amontoados em todos os cantos do campo de batalha. Ao presenciar aquela visão aterradora e impiedosa, Pel empalideceu como papel, seu corpo tão rígido que se esqueceu de bater as asas. Levou um longo momento para que ele voltasse a si. Ele se firmou no ar, mergulhou e correu para verificar os rebeldes caídos. Só depois de confirmar que estavam apenas inconscientes, ele finalmente respirou novamente. Virou-se para a mulher parada em meio aos relâmpagos escarlates, o medo inundando seus olhos. Aquela não era uma mulher bonita, era uma deusa demônio. A figura olhou para trás, visivelmente desagradada, depois se virou e foi embora. Ao se afastar, o relâmpago desapareceu com ela, deixando o mundo claro mais uma vez. Pel não perdeu tempo. Depois de ordenar que os soldados imobilizassem os rebeldes, ele voou imediatamente para os outros 2 locais. Para seu espanto, as cenas ali eram idênticas às da primeira vez. Engolindo o medo crescente, ele correu de volta para o palácio. Agora no presente, Cobra já falava há algum tempo quando percebeu que Pel estava distraído. Preocupado que algo estivesse errado, ele perguntou rapidamente.
Pel, para resolver a rebelião tão rapidamente, as 3 senhoras ficaram feridas. Não, nenhum. Eles... Relatório. Um soldado irrompeu no salão, interrompendo. Ofegante e em pânico, ele fez uma saudação militar antes de falar. Majestade, o exército rebelde chegou aos portões da cidade. A situação é extremamente urgente. Por favor, dê-nos suas ordens. Cobra ficou paralisada, encarando Pel sem expressão. Pel piscou e então, de repente, entendeu. Majestade, eu voei até aqui, então cheguei mais rápido do que a entrega de mensagens deles. Eu vejo. Cobra soltou um longo suspiro. Seu coração já havia sido sacudido o suficiente por um dia. Como o problema dos rebeldes já estava resolvido, tudo o que ele precisava fazer agora era expor publicamente os crimes de Crocodile. Entretanto, em outra parte da cidade, após uma noite de repouso, os ferimentos de Ina haviam se estabilizado. Leno a levou para Alubarna. Num canto tranquilo da rua, Leno, a contragosto, colocou Ina no chão, mas ainda assim a perseguiu para lhe dar mais alguns beijos. O navio da chuva que você providenciou. Quando ele chegará? Hoje. Você não confia em mim? Ina está com raiva. Aconchegada contra o peito dele, Ina revirou os olhos. Ela havia feito contato visual bem na frente dele, e mesmo assim ele precisava perguntar. Após uma noite de aulas particulares, Ina agora podia desfrutar confortavelmente de seus braços. Nem ela conseguia entender como tinha se aproximado tanto daquele desgraçado tão rapidamente. Embora ainda não tivessem dado o passo final, ela sabia que já dependia dele. Eu confio em você, só não quero te deixar ir. Leno passou um braço em volta da cintura esbelta dela, coçando a bochecha na dela enquanto murmurava. Mais tarde, leve seus homens ao palácio e prenda todos da fábrica barroca. Quanto ao cadáver do Crocodile, assim que o rei Cobra revelar seus crimes, eu o entregarei a você. Tanto faz. Ele já está morto mesmo. Não tem mais valor nenhum. Ina saiu de seus braços, acenando preguiçosamente enquanto se preparava para partir. Preciso ir, meus subordinados estão esperando. Você realmente não vai vir comigo? Leno perguntou novamente, provavelmente pela 100ª vez. Não. Ser fuzileira naval sempre foi o sonho da Ina. Ela sorriu docemente e desapareceu rua abaixo. Capítulo 203. No instante em que Leno entrou no grande salão, todos que o aguardavam correram em sua direção. Leno, meu senhor, cumpri a tarefa que me incumbiu com perfeição. Idiota, por que você só voltou agora? Leno, nada deu errado, certo? Todos o cercavam, falando sem parar uns por cima dos outros. Seu retorno restaurou instantaneamente a sensação de segurança deles, e seus corações finalmente se acalmaram. Estou bem. Vocês todos trabalharam muito. O Crocodile já foi derrotado. Ao ver todos aqueles olhares preocupados, Leno se sentiu profundamente comovido e abraçou cada um deles. Mas assim que ele terminou de abraçar Nami, algo inesperado aconteceu. Espere aí. Seu idiota, por que você está com o perfume de outra mulher? O quê? Eu acabei de abraçar todos vocês. É normal que eu fique com alguns cheiros, né? Diante do olhar desconfiado de Nami, Leno se sentiu impotente. Abraçar tantas pessoas e não exalar nenhum odor seria ainda mais estranho. Não tente me enganar. Conheço todos os seus aromas, e este em você é claramente desconhecido. Com a análise perspicaz de Nami, todos os olhares na sala se voltaram para ele. Leno entrou em pânico instantaneamente. Ele se sentiu como um homem pego traindo. Cheirou rapidamente para todos os lados, mas não encontrou nada. Então, de repente, ele se lembrou. Ele tinha ficado bem íntimo com a Ina antes de voltar. Ele não tinha pensado muito nisso na hora, mas quem diria que o nariz da Nami era tão afiado? Com todos olhando, ele se obrigou a manter a calma e respondeu, fingindo que nada estava errado. Qual é, só isso? Encontrei alguém em perigo no caminho de volta e a salvei. Provavelmente foi aí que o cheiro me pegou. Ele disse isso casualmente, optando instintivamente por mentir. Nojiko e as outras foram relaxando aos poucos. Afinal, nunca tinham ouvido falar que ele estivesse com outra mulher fora do relacionamento. Se estivesse, já teriam percebido. Leno achou que a mentira era perfeita, mas mesmo assim alguém não acreditou nele. É assim mesmo. Nami franziu a testa, inclinou-se para frente e o examinou cuidadosamente. Um instante depois, ela estendeu a mão em direção ao peito e ao ombro dele, arrancando algumas mechas de cabelo. O que é isso? Cabelo rosa. Seus olhos se aguçaram de repente. Ela o agarrou pela gola e o encarou com fúria, fervendo nos olhos. Batom? Seu idiota. Estivemos todos muito preocupados com você nesses últimos 2 dias, e você estava por aí procurando outra mulher, e ainda mentiu para nós? Sua voz baixa tremia de mágoa, raiva e até mesmo decepção. Por causa da sua idade, ela nunca tinha conseguido dar o próximo passo com ele, o que a deixava constantemente frustrada. Ela prestava especial atenção em como ele lidava com as mulheres, uma das razões pelas quais ela sempre explodia quando ele dava uma de esperto. Dessa vez, ele claramente tinha feito aquilo de novo, e em público ainda por cima, e depois mentiu sobre o ocorrido. Toda a frustração acumulada dela explodiu de uma vez. Ao perceber a mudança no olhar de todos, Leno entrou em pânico total e se apressou em revelar toda a verdade. Ele tinha a sensação de que se continuasse mentindo, as coisas ficariam muito, muito ruins. Eu estava errado. Não deveria ter mentido. Mas juro que não ultrapassei nenhum limite importante. Ele segurou a mão de Nami e depois olhou para Nojiko, Robin e os outros. Eis o que aconteceu. Eu fui procurar o Crocodile, e então, após o relato sincero de Leno, todos entenderam a situação, mas suas expressões ficaram ainda mais estranhas. No final, até pedi a ela que me ajudasse a terminar a bagunça da Baroque Works. O que aconteceu entre nós foram apenas abraços e beijos. Nada além disso. Incrível. Então você conseguiu conquistar aquela garota da marinha em apenas um dia? Yamato o encarou com olhos brilhantes, cheios de admiração. Como era de se esperar de seu amigo, ele conseguia lidar até mesmo com a beleza de uma fuzileira naval. Você está sequer me ouvindo? Leno lançou um olhar exasperado para o encrenqueiro. De todas as horas para causar confusão. Olhando para as mulheres ao seu redor, ele falou seriamente. Não vou mais esconder nada de você. E não vou mentir de novo. Eu sei que errei desta vez. Por favor, me perdoe. Ele puxou Nami para seus braços e pediu desculpas sinceramente.
Me desculpe, Nami. Por favor, me perdoe. Depois de golpeá-lo no peito algumas vezes, Nami finalmente murmurou. Aquela garota fuzileira naval. O que você pretende fazer com ela? Você não pode simplesmente abandoná-la. Bem, Leno coçou a cabeça. Eu planejava trazê-la comigo, mas ela recusou. O sonho dela é continuar nos fuzileiros navais então. Ao ouvirem isso, Robin e os outros trocaram olhares curiosos. Que tipo de garota conseguiria resistir a esse canalha mesmo depois de tudo isso? Pela primeira vez, eles se interessaram genuinamente por esse fuzileiro naval que ainda não conheciam. Pouco tempo depois, o julgamento público terminou com as mulheres, a contragosto, perdoando graças ao seu sincero arrependimento. Virando-se, Leno pigarreou e dirigiu-se à cobra e aos outros que observavam à distância. Agora é a sua vez. Entregarei o cadáver do crocodile mais tarde, explique a situação como achar melhor. Tá? Oh, sim, sem problema. Cobra saiu do transe. Ele havia se deixado levar demais pela cena dramática. Foi realmente uma apresentação incrível, inacreditável. Um criminoso notório conquistando o coração de uma fuzileira naval. O que poderia ser mais chocante? Ele olhou para a figura alta e ereta de Leno e não pôde deixar de pensar. Esse jovem realmente tem talento. Pelo canto do olho, ele percebeu que sua filha Vivi estava corando discretamente enquanto olhava para Leno. Seu bom humor desapareceu instantaneamente. Então até a filha dele se apaixonou por aquele rapaz sem vergonha? Suspirando, Cobra não queria que ela ficasse com o coração partido. Ele deu um tapinha leve no ombro dela e disse suavemente. Vivi, fique aqui com seus amigos. Eu cuidarei dos próximos passos. Então ele acrescentou com profundo significado. Se você gosta dele, então vá em frente. Não se arrependa depois. Pai, o que você está dizendo? Enquanto seu pai se afastava, Vivi bateu o pé, envergonhada, mas seu olhar ainda se desviava para a figura distante que ela não conseguia parar de observar. Capítulo 204. Cobra aproximou-se do alto-falante, dirigindo-se a toda a nação enquanto relatava tudo o que havia acontecido. Num canto, uma fileira de fuzileiros navais estava em formação perfeita, destacando-se nitidamente em meio à multidão caótica. Em frente aos fuzileiros navais, ajoelharam-se mais de uma dúzia de agentes da Baroque Works, todos já capturados. Ao lado deles, Ina, envolta em seu casaco de fuzileira naval, estava relatando algo para o Denden Moshi que tinha em mãos. Nesse instante, um clarão de eletricidade percorreu a multidão. ZZZZT, Leno apareceu. Ina lançou-lhe um olhar, mas não disse nada, continuando a ouvir a chamada. Mas os fuzileiros navais atrás dela reagiram com espanto. No instante em que reconheceram Leno, seus olhos se arregalaram de medo. Nenhum deles entendia por que aquele homem estava ali. Deus do trovão? Eles imediatamente ergueram suas armas em direção a ele, como se isso por si só pudesse lhes dar um momento de segurança. Ao ouvir a confusão atrás dela, Ina acenou com a mão, dispensando-os com um gesto de desdém, para que se acalmassem, e depois revirou os olhos para Leno. Essa é a situação, Vossa Excelência. Sim, a morte de Crocodile está confirmada. Ina entende. Eu vou cumprir a missão. Ela baixou o Denden Moshi e olhou para Leno, confusa. Não era para eles conversarem depois que tudo estivesse resolvido? O que te trouxe aqui agora? Estou te dando algo. E eu meio que senti sua falta. No instante em que viu seus lábios vermelhos vibrantes, ele não conseguiu se conter. Se não houvesse tanta gente por perto, ele já a teria beijado. Ao ver o rosto de Ina ficar vermelho de raiva, ele rapidamente acenou com a mão e deixou cair o cadáver de Crocodile no chão. A multidão soltou um suspiro de espanto assim que reconheceu o objeto. Esse é, o Crocodile. Ele está mesmo morto? O rei disse que ele era o verdadeiro culpado. Isso era verdade? Em pouco tempo, uma enorme multidão se reuniu murmurando em choque. Ao ver a multidão aumentar, Leno estava prestes a ir embora, quando de repente parou. O que é? Você ainda tem algo para fazer? Ao perceber sua estranha reação, Ina aproximou-se dele curiosa. Ah, nada. Certo, assim que tudo estiver resolvido, venha ao Palácio Real. Ele só teve tempo de dizer isso antes de desaparecer num relâmpago. Parecia que ele havia descoberto algo incrível por acidente e precisava confirmar imediatamente. De volta à sua residência, Leno abriu apressadamente sua mochila, e com certeza lá dentro havia uma fruta redonda, parecida com um cacto com um padrão em espiral. Isto é, a fruta areia-areia? Como? Ele refez todos os seus atos, matou o Crocodile e guardou o corpo em sua mochila espacial, e nada mais. Certo, havia outros alimentos e frutas armazenados na mochila, mas estavam todos separados, sem nenhuma interação entre si. Será que a ideia maluca dele poderia estar certa? Matar um usuário de Akuma no Mi dentro de um espaço selado cheio de frutas, e o poder da Akuma no Mi se ligaria aleatoriamente a uma delas? Se isso fosse verdade, então uma mochila espacial atenderia absolutamente a todas as condições. Se esse método pudesse ser repetido, então as Akuma no Mi nunca faltariam. Isso não seria como trapacear no sistema? Ao perceber isso, o coração de Leno disparou. Ele não tinha ideia de quanto tempo se passou até que o barulho externo finalmente cessasse. Começou a chover. Para evitar mal-entendidos, Ina se destacou e explicou o motivo, para que os cidadãos não pensassem que o rei havia usado novamente o pó da dança, a mesma substância que causou o caos um ano antes. Com o apoio dos fuzileiros navais, os crimes de Crocodile foram finalmente aceitos como verdade pelo povo. Enquanto todos comemoravam a tão esperada chuva, Ina acompanhou o rei Cobra de volta ao palácio. Mas no instante em que ela entrou no grande salão, uma figura surgiu em sua direção com a velocidade de um raio. Nami encarou a deslumbrante fuzileira naval à sua frente, com os olhos cheios de curiosidade. Então você é a senhora Ina, de quem aquele idiota tanto fala. Não me admira que ele tenha se apaixonado por você. Antes que Ina pudesse responder, várias outras garotas correram até ela e a cercaram imediatamente. De repente, ao ser cercada por tantas mulheres lindas, cada uma delas uma beleza de primeira linha, Ina ficou paralisada no lugar. Ela os reconheceu vagamente. Não eram todos membros da equipe de aventureiros de Leno? Por que estavam cercando-a? Será que descobriram sobre ela e Leno? Ela rapidamente examinou o corredor, procurando freneticamente até encontrar Leno observando impotente de longe.
Só então seu coração se acalmou um pouco. Seu rosto ficou vermelho como um pimentão, e de repente ela se sentiu culpada e tímida. Ela não tinha ideia de como encarar aquelas garotas, e aquele desgraçado nem sequer se ofereceu para ajudá-la. Mas o que ela não sabia era que Leno também estava indefeso. Todas as garotas haviam decidido unanimemente avaliar pessoalmente aquela beldade fuzileira naval. Como capitão, ele não tinha nenhuma autoridade no momento. Se ousasse intervir, as consequências seriam graves. Percebendo o desconforto de Ina, Nojiko deu um passo à frente delicadamente, segurando sua mão de forma reconfortante. Senhora Ina, não se preocupe. Não estamos aqui por mal nenhum. Só queremos conhecê-la. Ela gentilmente conduziu o tímido oficial da marinha até um assento antes de prosseguir. Leno nos contou tudo sobre vocês dois. Só queremos saber o que vocês acham. Ina sentia que aquilo era mais difícil do que estar cercada por piratas. E tecnicamente ela estava cercada naquele momento. Ela não estava nada preparada para que seu relacionamento com Leno fosse exposto dessa forma, e diante de tantas damas não sabia o que fazer. Ela olhou para Leno com olhos suplicantes, na esperança de que ele a ajudasse. Leno não decepcionou. Com um sorriso suave, ele lhe disse: relaxe. Diga o que você quer dizer. Agora somos todos família. Robin e os outros o encararam imediatamente. Esse desgraçado. Ina respirou fundo e respondeu com firmeza. Ina ainda quer permanecer nos fuzileiros navais e defender a justiça que tem em coração. Capítulo 205. O grande salão do Palácio Real estava repleto de pessoas, e a atmosfera havia se tornado muito mais descontraída do que antes. Risos ecoavam pelo ar de tempos em tempos. Nami, Robin e os outros já estavam animados para planejar um passeio de verdade. Desde que chegaram a Alabasta mal tinham parado de se mexer. Agora que todos os problemas haviam sido resolvidos, o grupo finalmente estava livre para desfrutar de algum tempo de lazer. King Cobra levantou-se do assento principal, olhando para Leno e os demais com profunda gratidão nos olhos. Muito obrigado a todos por ajudarem Alabasta. De verdade, muito obrigado. Pelo jeito que ele agia, parecia que ele ia cair de joelhos a qualquer segundo. Yamato, Robin e os outros trocaram um sorriso e então voltaram sua atenção para Vivi, que parecia um pouco atordoada. Majestade Cobra, o senhor é muito educado. Só viemos porque Vivi nos pediu. Além disso, tínhamos contas a acertar com o Crocodile. Não precisa levar tudo tão a sério. Enquanto eles trocavam provocações, as bochechas de Vivi coraram intensamente, claramente sabendo a que estavam se referindo. Obviamente, eles não estavam levando a formalidade do rei a sério. Na verdade, mesmo sem Vivi, eles tinham toda a intenção de dar uma lição em Crocodile. Mas Cobra certamente não via as coisas dessa maneira. Ele entendia muito bem. Não fosse por esse grupo, seu país já poderia ter caído em ruínas. Não, você não pode dizer isso. Sem a sua ajuda, Alabasta poderia ter. Os guardas reais próximos assentiram em concordância. Pel, em particular, não parava de observar cada membro dos aventureiros com olhar curioso e arregalado. A atitude deles em relação a essa equipe era nada menos que reverente. Ele havia testemunhado aquela visão aterradora com seus próprios olhos, 3 figuras demoníacas gravadas para sempre em sua memória. E entre eles estava o já famoso Capitão Leno. O poder absoluto dessa tripulação era inegável. Ajudar só porque sim, hein? Crocodile era assustador, com certeza, mas foi esmagado por ele sem o menor esforço. Ao ver Cobra tão sério, Leno hesitou por um momento, depois gentilmente pegou a mão de Robin e falou: nesse caso, Vossa Majestade, há algo que eu gostaria de lhe pedir. Ah, é? Lorde Leno, seja lá o que for, basta dizer a palavra. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Cobra vinha se debatendo sobre como expressar sua gratidão. Ouvir que Leno precisava de sua ajuda o deixou quase aliviado e curioso. De que eles poderiam precisar que não conseguissem se virar sozinhos? Leno acariciou a cabeça de Robin, sorrindo enquanto dizia: como você sabe, Robin é a última sobrevivente de Chara. Ela consegue ler os ponêglifos. Então, gostaria de pedir que a levasse para ver aquela que a sua família real está guardando. O que? No instante em que Leno terminou de falar, tanto Cobra quanto Robin se viraram para ele, chocados. Cobra ficou estupefato porque não conseguia entender como Leno sabia da existência do Poneglyphoneglyphoneg. Esse segredo havia sido protegido por gerações da família real de Alabasta, nem mesmo Vivi sabia da sua existência. Como o estranho poderia saber? Robin, por sua vez, ficou chocada simplesmente por haver um Poneglyphoneglyphoneg ali. Ela imediatamente se virou para Cobra, com os olhos brilhando de expectativa. Só com aquele olhar, ela parecia querer ir ver aquilo imediatamente, mas, no fim das contas, a decisão cabia à Cobra. Com exceção de Nami e dos poucos que conheciam a história, todos os outros olhavam fixamente, sem expressão. Poneglyphoneglyphoneg? O que era aquilo? Cobra suspirou profundamente com uma expressão complexa ao olhar para Robin. Ele jamais imaginara que encontraria alguém capaz de ler a escrita antiga. Muito bem, posso te levar. Então ele se virou para sua filha, que estava confusa. Vivi, você também deveria vir. Há coisas que você precisa saber. Ele não perdeu tempo. Percebendo a urgência de Robin, que mal conseguia se conter, declarou imediatamente que deveriam partir agora. Momentos depois, antes que o resto do grupo pudesse reagir, Cobra e os outros já estavam desaparecendo de vista. Observando as figuras se afastando, Leno de repente se lembrou de algo. Havia outro Poneglyphoneglyphoneg escondido no fundo do deserto. Mas essa só foi descoberta porque Luffy se perdeu e a encontrou por acaso. Encontrá-la de propósito seria muito mais difícil. Depois que o rei e a princesa saíram, Nami e os outros também não conseguiram ficar parados e começaram a discutir animados seus planos de ir às compras. Talvez porque Ina estivesse prestes a partir, Leno tenha sido mantido para trás intencionalmente, claramente com a ideia de que ele deveria passar um tempo adequado com a oficial da marinha. Ao ver o quanto eles foram atenciosos, Leno sentiu um calor florescer em seu peito. Ter esposas assim, o que mais um homem poderia desejar? Ele tomou a decisão ali mesmo. Faria companhia a Ina até que ela estivesse completamente satisfeita. Quando todos os outros já tinham ido embora e só restaram os dois, Leno deu um passo à frente, segurando delicadamente as mãos macias e suaves de Ina nas suas. Ele baixou a cabeça com um olhar terno.
Como está sendo? Já se acostumou com o ambiente? Você está perguntando isso agora? Você poderia ter me avisado antes. Ina estava morrendo lá. Só agora ela finalmente respirou aliviada. Ela estivera tensa o tempo todo, mal conseguindo falar. Ela, uma comodoro da marinha que nunca havia recuado, mesmo diante de piratas cruéis, de alguma forma se viu encolhendo diante de um grupo de mulheres belíssimas. Você estava muito nervoso. Você já deve ter percebido. É fácil conversar com eles. Sim, Ina percebeu seu relacionamento com eles. Ina se arrepende de ter vindo agora. Inteligente como era, é claro que ela percebeu. A relação desse canalha com aquelas mulheres lindas era íntima demais, especialmente com aquela imperatriz. Ela afastou as mãos e virou-lhe as costas, não querendo ver seu rosto desavergonhado. Mas Leno, naturalmente, não lhe deu essa oportunidade. Ele se aproximou como uma sombra teimosa, envolvendo sua cintura fina com os braços por trás. Ele apoiou o queixo no ombro dela, a respiração quente roçando sua pele e provocando tremores por todo o seu corpo. Depois que você for embora, quem sabe quando nos encontraremos novamente. Então, Ina, fique comigo hoje. Por favor. Seu corpo inteiro tremia violentamente, suas orelhas ficando vermelhas como sangue. Os olhos da oficial da marinha normalmente austera, agora tremiam incontrolavelmente. Uma confissão tão ousada e direta quase a deixou sem palavras. Ela já era adulta há muito tempo e tinha visto muita coisa do mundo, mas nunca tinha vivenciado nada parecido com isso. Esses últimos dias pareceram um sonho. Presa na onda avassaladora do afeto intenso e intenso de Leno, ela não conseguiu resistir de forma alguma. Milímetro. Sua voz era suave e fraca, quase inaudível. Ela desabou fracamente nos braços de Leno, como se toda sua força tivesse se esvaído. Os olhos de Leno brilhavam de alegria. Sem hesitar, ele a pegou nos braços e correu para o seu quarto. Vou você. Ainda está claro, Ina se recusa. Ao perceber a impaciência dele, Ina finalmente perdeu a compostura e tentou resistir. A ideia de que aquele homem quisesse fazer aquilo em plena luz do dia a deixou extremamente perturbada. Mas a essa altura, Leno não lhe dava mais nenhuma chance de recusar. A flecha já estava engatilhada, e logo voaria. Ele fechou a porta com um chute, jogou Ina na cama e avançou sobre ela como uma fera à caça de sua presa. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.